Oremos. Grande Pai, estamos aqui descansando no seu poder. Não só para viver, mas também para o adorar com o seu Espírito, que nos lida a verdade e nos lida a louvar em Espírito, em verdade. Grande Pai, necessitamos da sua ajuda para louvar o seu Filho pelo poder do Espírito Santo. O nosso triuno Deus, a quem o adoramos e louvamos. Pedimos, Pai, que nos abençoes a palavra enquanto é lida, pregada, ouvida, e aceites isto como um ato de louvor que tu mereces, Pai, a nossa atenção. Pedimos que nos transformes também a sermos as mulheres e homens que queres que sejamos. Para a sua glória, o pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos amados, vamos a esta parte do culto onde abrimos a palavra de Deus, que é o nosso sustento. Então peço que procurem nas suas Bíblias a carta de 1 João. Primeira carta de João, capítulo 3, onde leremos juntos a palavra. Espero que lá estejam então, amados. Primeira carta de João. Leremos a partir do versículo 19 até ao 24. A primeira de João, capítulo 3, de versículos 19 a 24. Isto é a palavra viva do nosso Deus. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esta é a palavra que temos de Nosso Senhor para hoje. Como alguns de vós sabem, nós nas quintas-feiras vamos evangelizar. Fui com a irmã Teresa, tivemos umas boas conversas nas ruas do Funchal. Fazemos de várias maneiras. Vamos de casa a casa, porta a porta, deixamos folhetos no correio. Eu normalmente vou e ando e falo com pessoas que estão sentadas em parques públicos ou na frente do mar. E eu lembro-me de duas conversas que eu tive já há uns anos atrás, penso eu, que é muito pertinente para o tema da mensagem de hoje, no que consta de segurança da salvação. Lembro-me de um homem com quem falei e até conheci. Nós tivemos uma amizade após o evangelismo e cheguei a conhecê-lo e ele falava como um crente. Ele dizia ser cristão. Este homem que eu conheci falou sobre a importância de obedecer a Deus, ler a Bíblia, ir à igreja, ajudar os necessitados, todas as coisas que nós pensamos que um crente deve fazer. Ele, à medida que o fui conhecendo, apesar de falar e orar como um crente, como um cristão, tornou-se claro que não agia como um crente. A vida deste homem foi caracterizada por fornicação, raiva, mentiras, palavrões, blasfémia e outros comportamentos pecaminosos, enquanto eu o conheci mais e mais. Quando questionei-lhe honestamente e perguntei-lhe: se fosses a morrer hoje, tinhas a certeza que ias para o céu? Ele respondeu-me assim: ninguém sabe, eu não sei e ninguém pode saber. Só Deus sabe. Foi o que ele me disse. Só Deus sabe. Conhecem alguém assim? Que se fossem eu lhe perguntar seriamente se acreditavam que iam para o céu, se morressem naquele dia, eles iam ter a certeza se iam para o céu ou não. Se calhar seriam um pouco duvidosos, se calhar até com uma certa arrogância. Ninguém pode saber. Talvez conheçam alguém assim. Agora, há um outro homem que eu falei também, na evangelização. Evangelizei um outro homem que era um contraste. Este homem, que foi também conhecido um pouco, frequentava a igreja.
lia a sua Bíblia, fazia oração, tinha uma vida piedosa. E eu acredito genuinamente, pelo que eu podia ver, era um crente, um irmão em Cristo. No entanto, quando falamos da certeza da salvação, ele também, tal como o incrédulo, não tinha a certeza que era salvo. Já viram o contraste? Um que tem uma falsa segurança e um que tem uma falta de segurança, mas genuinamente é salvo e é crente. Agora, amados, será que podemos ter a certeza da nossa salvação? Essa é a questão que eu vos vou pôr e vamos olhar na palavra hoje. Será que podemos ter a certeza que estamos salvos? Podemos ter a certeza que somos filhos de Deus, que pertencemos a Deus? Será que podemos realmente ter paz no nosso coração? Consciência tranquila perante Deus quando se trata da nossa segurança, da nossa salvação em Cristo? Podemos e vamos aprender hoje. Ok? Todo o crente deve saber e ter a certeza que está salvo, ou que pertence à verdade, como diz o apóstolo João no versículo 19. Nisto conhecemos que somos da verdade. Ele vai nos dizer como, não é? Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos os nossos corações. Quer dizer que às vezes os nossos corações acusam-nos, não é? Fazem-nos duvidar. Ele nos diz aqui que alguns destes crentes tinham esta dúvida. Os que ele escreveram esta carta. E esta manhã vamos analisar duas atitudes que nos ajudarão a ter segurança da salvação. A ter uma paz interior nos momentos em que as nossas consciências e os nossos corações nos acusem e nos façam duvidar. Duas atitudes. Porque lembrem-se, quando o apóstolo João escreveu esta carta, ele concluiu, até podem virar o capítulo 5, nos dando esta certeza. Aqui no versículo 13 do capítulo 5, reparem o que ele nos diz. Como é que ele concluiu esta carta? Com o propósito por qual ele escreveu esta carta. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, ele escreveu para que nós sabemos que temos a vida eterna. Toda a carta foi escrita com este propósito. Mas porquê? Segundo João, então, eles deveriam saber que pertencem à verdade e deveriam segurar os seus corações perante Deus. Por que razão? Se têm acompanhado comigo já ao longo desta carta, da 1 João, em que temos estudado a palavra, já sabem que estes crentes foram enganados por falsos mestres. Houve pregadores que lá se infiltraram na igreja e ensinaram falsas doutrinas, falsos ensinamentos e comportamentos. E João até lhes chamou de anticristos. Portanto, adversários de Cristo, que realmente não estavam a pregar Cristo, que estavam só a opor a Cristo. Anticristãos. E ao mesmo tempo, então, o apóstolo João escreveu esta carta para confrontar os ensinamentos que eles propagaram, mas também tranquilizar aqueles que foram confundidos pelas suas pregações, ensinamentos e comportamentos. Criou confusão dentro da igreja. E depois deste dano, estes pregadores, estes falsos mestres, abandonaram completamente a igreja. Então agora é esta situação que o apóstolo João escreveu esta carta para os confortar e corrigir nos comportamentos falsos que eles tinham e os encorajar a amarem-se uns aos outros. Como aprendemos já e devíamos já aprender, amarem-se uns aos outros, que é uma prova que és discípulo de Jesus Cristo, da maneira como nos amamos uns aos outros. E então não é de admirar que alguns deles duvidaram da sua salvação. E sabem, muitas das vezes a nossa falsa segurança da nossa salvação vem das falsas doutrinas que nós estamos sendo expostos. Tal por vídeos que nós vimos online, pregadores, ou pessoas que nós até aspiramos e somos inspirados. Normalmente essa falta de segurança da salvação provém de certos ambientes onde o falso evangelho é pregado ou uma falsa segurança no que Cristo fez é pregado. E muitas vezes é mais o que tu podes fazer ou o que tu podes perder, não é? E é mais dependente no que nós podemos fazer para, como quem, guardar uma salvação que nem é nossa, nos foi dada. E o apóstolo João já tinha vindo a expor estes ensinamentos falsos destes outros falsos mestres que tinham confundido os crentes. E eu vou-vos dar uns exemplos e vocês vão então perceber porque o peso que eles tinham no seu coração. Ok? Porque que eles estavam com este peso na consciência realmente de duvidar se eram salvos ou não. Reparem o que o apóstolo João disse, eu vou-vos ler para vocês, vem a ter dito até agora, para vos relembrar. Ele disse:
no capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqueles que dizem que andam com Jesus Cristo, mas vivem uma vida pecaminosa, não estão a dizer a verdade, diz ele. Capítulo 2, versículo 3. Neste sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Obediência, não é? Capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como Jesus andou. Capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, está nas trevas. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo. Perseguir as coisas do mundo e esquecer Deus e o seu povo. Capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratique o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, viver uma vida de pecado. E capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu nem o conheceu. E nos versículos anteriores do nosso texto hoje, reparem no versículo 11 a 18, isto que aprendemos, e percebemos novamente que uma das principais preocupações do apóstolo João, neste ponto da carta, era encorajá-los a amarem-se uns aos outros. Eles deu-lhes dois exemplos, que foi a semana passada que nós aprendemos, do Caim, o ódio de Caim, que era evidente no mundo, e o amor de Cristo, que era autossacrificial e deveria ser evidente na igreja. Eu não vou pregar novamente o que foi pregado, e para tal vão ter que ver essa mensagem online no nosso YouTube, no canal de YouTube ou no nosso website. Mas, para nos dar a entender que nós, como crentes, temos que copiar Cristo no nosso amor, uns pelos outros, e provar então ao mundo se somos seus discípulos, como aprendemos. Mas já à medida que chegamos ao versículo 19, que é onde vamos começar a nossa jornada hoje, o apóstolo João já previu que tudo o que ele tinha dito, o que eu vos acabei de ler, iam preocupar alguns, fazê-los duvidar um pouco. Bem, eu não tenho uma das melhores vidas e não faço as coisas que me estás a dizer, apóstolo João. Então, será que eu tenho a salvação? Então estão a reparar porque é que eles tinham este peso na consciência desta salvação, especialmente no que toca na nossa demonstração de amor para com Deus e na sua igreja. E talvez alguns de vocês também se sentiram assim, na semana passada, quando falámos sobre o amor de Cristo, que tem que ser evidente em nós. E talvez até após ler a lista de coisas que ele disse, tenham esse peso na consciência. Mas o motivo para o qual ele nos escreve é para autoexaminação. Compreendem? Refletir. Autoexaminação e de incentivo. Para nos incentivar. Ok? Não para nos descorajar. Para nos incentivar e nos dar a refletir um pouco nestas atitudes. Então, vamos aprender, aliás, 4 atitudes, mas 2 delas só falamos hoje. Ok? Do versículo, nestes próximos versículos. 2 atitudes que, quando compreendidas, nos darão certeza da nossa salvação. Esse é o meu objetivo esta manhã. Olharmos em 2 atitudes e a outra próxima vez que eu pregar, se Deus quiser, outras 2 atitudes que nos ajudarão a dar segurança da nossa salvação e estar com paz na nossa consciência e coração perante Deus. Ok? Então, estas atitudes eu as enquadrei como perguntas. Que é para nós nos perguntarmos, não é? Questões que nos vão avaliar o nosso coração e a nossa atitude. E a primeira questão que eu tenho para vos propor, que nós devemos fazer para termos a certeza da nossa salvação e o nosso coração tranquilo perante Deus é esta. Estamos a confiar em Deus ou no nosso coração para a nossa salvação? Ok? Esta é a pergunta que temos que fazer. Estamos a confiar em Deus ou no nosso coração no que toca à salvação? Reparem no versículo 19 e 20. Nisto conhecemos que somos da verdade e adiante dele asseguramos o nosso coração. Versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, quem é maior? Maior é Deus do que o nosso coração. E que conhece todas as coisas. Repara o contraste. Quem está a acusar? O teu coração, mas diz Deus é maior que o meu coração. Então a pergunta que nós fazemos é: estamos a confiar em Deus ou no nosso coração no que toca à nossa salvação? E a palavra coração, mencionada neste versículo, era entendida como o controle dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas atitudes. Tá? O controlo
Tudo o que faz parte do controle das tuas afeições, dos teus sentimentos, das tuas emoções, os teus impulsos. Então, a ideia é esta. Se alguém se sente inseguro acerca da sua salvação, é porque está a depender dos seus próprios impulsos e emoções. Compreendem? Que são facilmente maleáveis. Basta ouvir uma música, começam logo emocionados, não é? E amam Deus. Depois veem uma pessoa que está a ver uma vida melhor, já não estou, já começa a ficar a duvidar. Compreendem o nosso coração como é? As nossas emoções e impulsos nos fazem duvidar da nossa salvação. Porque a nossa salvação está ancorada em nós, no nosso coração. Mas não. A segurança tem que estar ancorada em quem? Em Cristo, em Deus. Que é maior que nós, sabe mais que nós, sabe quem somos. E então, a nossa segurança, por vezes, está na nossa capacidade de se sentir seguros. Mas a certeza vem da confiança em Deus, que é resultado de conhecer Deus. Quanto mais conheces Deus, mais tens confiança nele, não é? Como é que nós temos confiança nas pessoas? Não é quando as conhecemos melhor. Não é verdade? Temos mais fé nas pessoas. E aquelas que nós acreditamos e confiamos, quando as conhecemos melhor, sabemos que elas não nos vão deixar mal. E achas que Deus vai te deixar mal? Achas que Cristo, com a sua obra na cruz, o seu sacrifício, não é suficiente? O nosso coração pode enganar-nos se estivermos mal informados. É esse o ponto que eu quero fazer. Compreendem? Estamos mal informados acerca de quem Deus é, o que Ele fez e os resultados da cruz, do perdão que Ele nos dá. Quando nós não temos a informação suficiente, onde é que vamos buscar a informação? Ao nosso coração. Compreendem a diferença? Estamos mal informados. Se não tivermos o conhecimento certo acerca de Deus e a salvação em Cristo, então também não traz conhecimento acerca da tua disposição, de quem tu és perante Deus. Sobre ti próprio. E leva-te a duvidar. Então, o que é que nos leva a duvidar e a sentir condenação? Que é a palavra que ele nos diz aqui, não é? Condena. Condenação. O que é que nos leva a duvidar? É quando confiamos no nosso próprio julgamento. Compreendem? Julgamos com os nossos próprios padrões do que é certo e errado, sem confirmar com a palavra. Sem confirmar com Deus que sabe tudo e todas as coisas acerca do que eu estou a sentir. E por vezes o que é que fazemos? Avaliamos Deus consoante as nossas circunstâncias. O que nos acontece na vida. Mas deve ser o contrário. Avaliamos as nossas circunstâncias mediante o que Deus nos diz. Como um filtro. E nós depois descansamos sabendo, Deus sabe isto. Compreendem a diferença? É como um cenário no tribunal, às vezes, no nosso coração, em que somos não só o juiz, mas também somos o culpado. Então, nem sequer estamos fora. Nós próprios somos o juiz e nós estamos a condenar a nós próprios. Compreendem? No tribunal da nossa consciência nos faz duvidar porque estamos baseados só em duas pessoas. Numa pessoa. Como juiz e condenado. Sem referência qualquer ao que sabe todas as coisas, que é Deus e é maior que o nosso coração. E melhor a julgar do que nós. Não é verdade? Agora, também existe uma falsa segurança da salvação. Não quero equivocar. Existe uma maneira em que nós podemos também, pelo contrário, pensar que somos salvos e estarmos a julgar por nós próprios e a confiar no nosso coração para a nossa salvação. Compreendem? Uma falsa segurança. Eu estava a falar de uma falta de segurança. Pessoas que, como nós, acreditamos que somos crentes, mas por vezes duvidamos. Mas há um outro lado, existe uma falsa segurança da salvação. Agora, quais são, por exemplo... Agora peço a vocês sabem quando eu prego, às vezes eu gosto de interagir com vocês. Quais são alguns exemplos de uma falsa segurança da salvação? Então, para expandir um pouco, muitos confiam em alguma coisa que lhes faz acreditar que são salvos. Compreendem? Que são cristãos. E que tipo de coisas então são essas? Exemplos. Pessoas que confiam que são salvas porque foram batizadas. Outras. São bondosas, Ajudam os pobres, fazem muitas obras de caridade, dão muito dinheiro à igreja. Sim. Então confiam nessas coisas para dizer que são crentes. Que mais? Outro exemplo. Falsa segurança. Falsa segurança. O que é que eles confiam
e que dizem que lhes faz ser cristãos. Não há igreja todos os domingos? Da igreja, vou à igreja todos os domingos. Já tive, quando evangelizei até, pergunto à pessoa, acredita em Deus? Sim. Lembra-se aquele, os rapazes que iam à igreja, não é? Durante a hora do almoço. Mas isso lhes faz cristãos? Só porque vão à igreja? Mas se calhar confiam nisso. Foi o que lembra-se daquela menina? Foi o que isso que lhe deu. A segurança que, ele na hora do almoço na escola vai à igreja. Da católica. E depois aqui, a igreja que frequentam, por vezes as pessoas dizem, estou na igreja verdadeira. A minha igreja é a igreja verdadeira. Só há salvação na minha igreja. Não é? Essa arrogância, como quem? A igreja é que vai te salvar, é que dá-te segurança da salvação. Batismo, e depois aqui. O dízimo. Se não der o dízimo, não é salvo. Não é? Muitas pessoas podem achar segurança só no dinheiro que dás. Como se Deus precisasse do nosso dinheiro. Claro que é-nos dito para dar, mas não é para nos provar a nossa salvação. Senão estás a comprar a tua salvação. Não é graça. É mérito. Já não é a graça de Jesus. Nas boas obras, como estava a dizer. Às vezes é em experiências espirituais. Não é? Tive uma experiência espiritual, uma visão ou uma experiência. E eu confio nessa experiência como a minha salvação. Quando pergunto à pessoa, cristã, porquê? Não tem nada a ver com Jesus, com a cruz. É tudo a ver com uma experiência que teve. Compreendem? E então seguram a sua salvação nisso. E às vezes o que acontece quando nós vamos à cidade, muitas pessoas sabem o que é que dizem. Porque estão numa família cristã. Nasceram numa família cristã. Portanto, eu digo às vezes, acredito em Deus, sim, não sei o quê. A questão, sim. A minha família vai à igreja e vamos à igreja. A nossa família católica, a minha avó, tem Bíblia em casa e tudo mais, não sabe? Como quem o clube de futebol, o pai é do Benfica, o filho também é do Benfica. Compreendem? Pertencem ao clube de cristãos. Mas nem sequer abriram a Bíblia, ou leem, ou fazem nada. Agora, por outro lado, também vos peço, quais são, então, exemplos que levam pessoas genuinamente cristãs, crentes, a duvidar da sua salvação? Exemplos. Compreendem a pergunta? Diga. Seu testemunho. Testemunho? Como assim? Testemunho. Testemunho? Como assim? Quando a pessoa fala Aham. que é cristiana e isso, mas não faz Não está a ver para Cristo, sabe que devia fazer certas coisas, mas está a deixar Deus mal, e diz, será que realmente sou crente? Não estou a viver para Ele. Faz duvidar. E a pessoa pode ser crente, genuinamente. mas sua atitude é Sim, a sua atitude. E depois, sabem, não sei se são este tipo de pessoas, mas há certos tipos de pessoas, quando estão nessa situação, eles querem isolar-se. Não querem estar na presença de outros que estão a fazer o que é certo porque expõem o que lhes falta. Mas a palavra, como aprendemos, diz ao contrário. Nós temos é que, como um hospital de doentes, nos concentrarmos e ajudarmos uns aos outros. Compreende? Nós temos que ajudar a amarem-se uns aos outros, a encorajar o amor e as boas obras, que é o que nos diz o autor de Hebreus. E mais outros exemplos que fazem pessoas que são genuinamente cristãs duvidarem da sua salvação. A presença de algum pecado recorrente. Talvez é um pecado que já estão a lidar há muito tempo e não conseguem se livrar. Uma luta contra um pecado que está sempre presente. E depois são a duvidar. Eu sei que não devo fazer isto, mas faço sempre. Será que sou salvo? Falham na luta contra o pecado. Falta de vontade de orar às vezes. Uma pessoa começa a pensar. Ler a Bíblia. Às vezes não lemos tanto a Bíblia. Pensamos, será? Ou ir aos cultos, não é? Às vezes pensamos, será? Falta de experiências espirituais. Algumas pessoas estão sempre seguindo alguma experiência nova ou espiritual e não têm essas experiências espirituais, então pensam, será que eu sou? Por isso muitas pessoas que têm tipos de experiências que eu não tenho, que eu também quero. Às vezes, doença. Estão sempre doentes, oram a Deus. Não é? Não têm a oração respondida. falta de fé. Começam a duvidar, não é? Estás-me a ouvir? Falta de fé. Não é? Doença. Ou a comparação aos outros. Às vezes comparamos uns com os outros e faz-nos duvidar. Não é? Isto é pessoas que realmente são crentes. Amados, a nossa segurança
está ancorado em Deus, não nos nossos corações. Porquê? 2 razões no versículo 20. Deus é maior que os nossos corações. Deus sabe tudo e conhece todas as coisas. Então esqueçam o restante. Deus. É nisto que conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguramos os nossos corações, que é o que nos está a dizer. Asseguramos, confortamos, damos paz, consciência clara. E esta palavra, assegurar, carrega uma ideia de persuasão. Como quem? Tu tens de pregar para ti próprio. Compreendes? Das verdades de Deus. Compreendes? Tu tens que persuadir a ti mesmo através da palavra. Tens que persuadir, de convencer o teu próprio coração. Com a palavra de Deus, não com a tua opinião. Compreendem? Precisamos de mudar as nossas mentes e corações. O que é que nos diz Jeremias? Porque os nossos corações são o quê? São enganosos. Não é? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. É perverso. Quem o conhece? Não podemos. Não podemos. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te distribes do teu próprio entendimento. Não no teu próprio entendimento, mas em Deus, no Senhor. O salmista disse no Salmo 26, versículo 2: examina-me, Senhor. Não é a ti próprio. Examina-me, Senhor, e prove-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Nós tranquilizamos os nossos corações através da palavra. Porque a palavra discerne as intenções dos nossos corações. Estão com as suas Bíblias abertas em Hebreus capítulo 4, por favor. Abram lá. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Reparem no que nos diz a palavra. A palavra de Deus é o quê? Viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para quê? Discernir os pensamentos e intenções do coração. Compreendem qual a importância da palavra de Deus? Nós dependemos do que Deus diz sobre nós, os nossos pensamentos e corações, porque são enganosos os nossos corações. Então, nós não somos o juiz final da nossa condição espiritual. Deus é, porque Ele é mais poderoso que os nossos corações, sentimentos e emoções, impulsos. E Ele sabe, Ele conhece-nos melhor que ninguém. Ele conhece realmente quem és no teu coração, no teu pensamento e preocupação. E amados, para vos dar um pouco mais de paz também, sabem, uma das razões, um dos sinais que vocês são crentes é que vocês estão preocupados. Porque uma pessoa que não seja crente não estaria preocupada quando peca ou quando vê que deveria fazer melhor. O Espírito Santo é que vos leva a convencer que isto é errado. E então uma boa prova e sinal que vocês são dele. Compreendem? Até a preocupação é um bom sinal. Bom sinal é... Mau sinal é aquele outro que disse que era crente, não é? Mas via sem preocupação nenhuma. Então, baseamos a nossa confiança total no que Deus diz a respeito da nossa salvação, que é segura em Jesus Cristo. Então, se Hebreus nos diz que é a palavra que nos dá esse, então, discerne os nossos pensamentos e nos dá a segurança, eu penso que um dos textos que faz-nos bem ler, para nos dar esta segurança e acalmar os nossos corações, que é uma aplicação agora, realmente, não é? Em Romanos capítulo 8. Vamos em Romanos capítulo 8. É um ótimo texto para convencer o nosso coração. Então, se vocês têm um coração que os faz duvidar da vossa salvação, Romanos capítulo 8, do versículo 28 a 39. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, de versículo 28 a 39.
Estão lá? Ok. 28 a 39. Vamos lá ver se isto vos dá paz em vosso coração na salvação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ouçam. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ouçam, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem mais alguma coisa que poderá te separar do amor de Deus? O teu coração pode te separar do amor de Deus? Os anjos, demónios, podem te separar do amor de Deus? E para que todos estivessem mencionados, ele diz, nem qualquer outra criatura, incluindo a ti próprio, pode separar do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus perdoou-nos através da morte de Cristo e tu pertences a Cristo. Isto deve nos dar segurança. Por isso, seja qual for a culpa ou dúvida que vocês possam ter, se forem realmente dele, se forem genuinamente crentes, lembra-te que a tua salvação está segura em Cristo. Podem voltar para o 1 de João capítulo 3. Por vezes, no verão, as minhas filhas ainda não sabem nadar muito bem. Então tenho que as ajudar, não é? A nadar um pouco. E elas, como não sabem, então, eu vou com elas ao mar, que o mar normalmente é o pior, não é? Um pouco mais mexido, depende do dia, depende do tempo. E então vou com elas ao mar, e o que é que acontece? Põe a mão debaixo da barriga. Já fizeram isso para alguns dos vossos filhos. Vocês põem a mão debaixo da barriga, e ela, pronto, vai tentando chapinhar, e vão tentando fingir que conseguem nadar. Mas às vezes engolem um pouco de água, não é? Tossem, começam a entrar em pânico. Não sei se também já aconteceu, começam a começar a entrar em pânico, com medo. Não é? Que pensam que vão se afogar e morrer, por assim dizer, que estão em perigo. E às vezes também não sentem a minha mão, talvez. Começam a duvidar se eu estou ali com a minha mão. Mas tenho às vezes de segurar-lhes com a minha mão. E lhes dizer, eu estou aqui, filha. Eu vou-te segurar. Tu achas que o meu amor ia prevenir de te pôr em perigo? E deixar afundar-te e afogar? Não é verdade. Temos de dar essa segurança. Falar palavras de encorajamento. Vai, filha. Faz isto. E eles então, só quando eles olham para mim, ouvem a minha voz, é que eles sabem que eu estou segura. E continuam-se a divertir e a chapinhar. Porquê? Porque eles precisam daquela segurança sabendo que o Pai não as vai deixar afogar. Porquê? Por causa do amor que o Pai tem pelos seus filhos. Então acham que Deus, e o que nós fazemos, temos que nos olhar para Ele, ouvir dEle, falar com Ele, para ter aquela segurança sabendo que Ele nunca me vai deixar. Porque Ele amou-me, Ele provou, dando a maior prova possível, dando o seu próprio Filho
como um sacrifício por mim. Há mais alguma coisa que Ele possa dar para demonstrar o seu amor por mim? Morrendo? Não. E é isso, meus amados, que nos dá a certeza da salvação. Tal como as minhas filhas olhavam para mim e ouviam a minha voz e procuravam segurança e a certeza que estavam bem seguras para continuar com confiança a nadar, nós também procuramos em Cristo, sabemos que Ele nos segura para a sua salvação e que nos dá segurança para viver. E vida eterna com Ele, segura nas mãos dEle. Então, se o nosso coração nos condena, nos acusa no tribunal da nossa consciência, temos que voltar para Deus e a sua palavra. E confiar na segurança que temos em Cristo. Ok? Não é nos nossos corações que confiamos. Lembra-se o que Jesus disse, esta promessa? Em João capítulo 10, não tem que lá ir, eu vou-vos ler. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Ouçam o que o nosso Senhor Jesus disse. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Falando das suas ovelhas. Ele diz: eu dou vida eterna. Jamais perecerão. Irão para o inferno. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Portanto, estamos na mão de Cristo. E o meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Querem mais segurança do que isso? Ninguém. Acham que alguém ia conseguir arrancar as minhas filhas da minha mão para as fazer algum mal? Acham que eu não ia dar tudo o que eu pudesse para que ninguém... Não é? E então acham que Deus, que é maior do que eu, não fará mais? Acham que alguém as pode arrancar da segurança da vida eterna que Ele nos dá em Cristo? Não. Então, confiam nele ou no vosso coração? Nele. O vosso coração é enganoso. Agora, também não me interpretem mal, mas isto não é uma licença para nós andarmos a pecar. Já que Ele nos desculpa, Ele nos peca e me ama, eu posso pecar quanto me apetecer. Também não nos dá licença para isso. Não nos dá liberdade. Pelo contrário, prova que nós não o amamos. Não nos preocupamos com Ele, não nos preocupamos em agradá-lo. E a morte de Cristo não foi suficiente para nós até ao menos vivermos e demonstrarmos o nosso amor para Ele. Portanto, não usem isto como uma licença para pecar, porque Ele nos vai perdoar. Na verdade, toda esta carta de João e até os versículos seguintes, que nós vamos ver para a próxima, não devem julgar-nos, não devemos julgar-nos necessariamente com base no próprio conhecimento, ausente da palavra de Deus. Portanto, temos que sempre meditar na palavra. E se estamos inseguros da nossa salvação, voltamos àquela questão. Estamos a confiar em Deus ou no nosso coração? Ok? Versículo 19 e 20. Não. Quando confiamos na opinião que Deus tem de nós, quando o nosso coração está saturado com a palavra e promessas de Deus, então caminhamos em confiança. Ok? E é esta confiança que nos leva a ter comunhão com Ele, nos motiva a obedecê-lo, ou agradar com nossas vidas e a pedir-lhe qualquer coisa. Reparem nos versículos seguintes. 21 e 22. Então, esta confiança é que nos leva a ter comunhão com Ele, nos motiva a obedecê-lo, a agradá-lo com nossas vidas e pedir-lhe qualquer coisa. Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, a segunda pergunta que temos de fazer para nos dar segurança da nossa salvação não é só se confiamos em Deus ou no nosso coração, mas a segunda pergunta que nós devemos fazer é: temos motivação para o obedecer e o agradar? Nós temos a motivação para o obedecer e o agradar? Se a nossa motivação é agradar a Deus, então podemos vir com confiança diante de Deus na oração. Compreendem? E isso vem de um coração seguro. Um coração em comunhão com Deus, não só confiando naquilo que é maior que o nosso coração, mas também com preocupação em agradá-lo. Portanto, é a nossa motivação agradar a Deus nas nossas vidas e obedecê-lo. A palavra aqui nos diz que fazer o que lhe agrada é a condição
pela qual podemos orar com confiança e expectativa de resposta. Compreendem? Ele diz, se o nosso coração nos condena, temos confiança, e depois diz, versículo 22, qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos. Porquê? Guardamos os mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, vamos tentar perceber o raciocínio do apóstolo João. Ele diz, com corações seguros na nossa salvação, ok, sou seguro em Cristo, e a salvação depende do que Jesus fez por mim. Então posso orar com confiança ao meu Pai, e expectativa que Ele vai responder. Porque o meu motivo nas minhas orações é agradá-lo. Não agradar-me a mim próprio. Compreendem? Mas também reparem que a nossa obediência também é uma das condições. Não é o que nos diz. Para que Deus responda às nossas orações. É o que nos diz no versículo 22. Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Tem um teólogo britânico que agora está com o Senhor, já morreu, chamado John Stott. E neste comentário destes versos, ele diz-nos o seguinte, que eu acho que é útil para nós. Ele diz-nos, eu passo a citar, temos confiança não só de desfrutar do acesso a Ele em oração, mas também de receber respostas dele. O apóstolo João não pretende implicar que Deus ouve e responde às nossas orações apenas pela razão subjetiva de que temos uma consciência tranquila e um coração que não nos condena. Só porque tu pensas que és salvo não quer dizer que vais ter tudo o que tu queres, compreendem? Existe uma razão objetiva e moral. Tem uma razão. Nomeadamente porque obedecemos aos seus mandamentos e, mais geralmente, fazemos o que lhe agrada. A obediência é a condição indispensável, mas não a causa meritória da oração respondida. Para de citar, então. Ele não vai dar o que tu queres porque tu lhe obedeces. Compreendes? Mas, no entanto, acham que uma vida marcada por desobediência vai mover Deus a te dar o que tu queres e precisas? Não! Vem uma correlação. Claro que se eu andar a minha vida a pecar, a não querer nada com Ele, não querer usar as coisas que eu peço para Ele vai-me dar alguma coisa do que eu preciso. Não. E então, às vezes, nós temos que perguntar por que razão talvez Deus não esteja a responder às nossas orações e ter um coração tranquilo é por causa das nossas atitudes e ações e desobediência também. Agora, as questões que eu coloco aqui hoje, já lhes dei as duas, devem ajudar a ter certeza da nossa salvação, mas a nos motivar a agradar a Deus para que podemos então orar com confiança. Porque estás a dizer, Deus, as coisas que eu estou a pedir, eu quero te glorificar. Compreendem? Mas também estas perguntas devem fazer ou condenar aqueles que se calhar têm uma falsa esperança. Uma falsa esperança da sua salvação. Uma falsa segurança da sua salvação. E então temos que examinar as nossas vidas realmente para saber que estamos a agradar a nós próprios ou agradar a Deus. Mas antes de continuar, eu já consigo imaginar que alguns façam esta pergunta. Se vivemos para o agradar, será que Deus realmente me dará tudo o que eu peço? É o que parece ensinar. Os mandamentos e agradá-lo, recebemos tudo o que nós queremos. Será? Reparem no capítulo 5, versículo 14. Eu gosto quando o apóstolo João dá clareza às vezes. A palavra nos diz a resposta. Capítulo 5, versículo 14. Reparem. O apóstolo João nos traz um pouco mais clareza, adicionando uma condição ao que nós lemos agora. E reparem que é quase igual o que acabamos de ler. Ouçam a condição. Capítulo 5, versículo 14. O que é que diz? Esta é a confiança que temos nele, ok? Fala-nos novamente. Que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. É isso que diz. Segundo quem? Segundo a sua vontade. Já viram a condição? Então as coisas são diferentes agora. Segundo a vontade de Deus. Qual é a condição? De audição favorável das nossas orações. Se pedirmos segundo a sua vontade. Porque, imaginem, vou voltando às minhas crianças, eu gosto de usar elas, porque como somos uma família e crianças de Deus, provavelmente é a melhor ilustração. Se a minha filha ou o meu filho começar-me a pedir alguma coisa, isto saber que é para a ganância. É ganancioso. Por mais caro ou barato que seja.
e não vou dar tão abertamente. Ou se ela tiver-me a desrespeitar o dia todo, a se comportar mal, eu não vou lhe dar nada. Não é? Mas isso não vai abdicar o meu amor da pessoa, da minha criança. Não vou deixar de amá-la. Mas não vou dar. Mas imaginem, se ela me disser alguma coisa, que se calhar custa, mas se ela me disser, sabe mais, eu quero dar isto à mãe. Ou eu quero comprar isto, ou fazer isto, eu quero esta coisa, por uma boa ocasião. Não acham que vou estar mais disposto a dar? Porque é uma vontade, é a minha vontade que esta criança ama a minha mulher. É a minha vontade. Ou ama o seu irmão ou a sua irmã. E se ela me está a dizer que quer esta coisa, não para ela, mas para agradar-me, sabendo que me vai agradar ele fazer isto pelo irmão ou pela mãe, claro que eu vou dar. Eu vou dizer que não. Mas também, se ela estiver a comportar mal e disser que quer aquilo para dar, eu não vou dar. Compreende? Então vem da motivação, a disposição do nosso coração. Para quando pedirmos as nossas coisas, trabalho, vai agradar a Deus. Aquele carro que tu queres, é para agradar a Deus. Aquela saúde que tu bem queres e sempre encontras, vais viver para Deus com essa saúde? Compreende a diferença? Porquê? Porque estamos a fazer segundo a vontade de Deus. Agora, por mais prático, enquanto já chegamos quase ao fim, sabem de algumas coisas que Deus nos diz? Porque agora vocês vão me perguntar, está bem, então como é que eu sei a vontade de Deus? Vai ser a próxima pergunta que vão pensar. Eu não consigo ler a mente de Deus, mas conseguimos ver a palavra. Sabem de algumas coisas que Deus diz-nos na palavra para orar? Sabem alguns exemplos? Seguimos a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Quais são alguns exemplos práticos, então, que Ele nos diz para orarmos? Sabem alguns exemplos? Sabedoria? Se alguém precisar de sabedoria, peça. Não é? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E será concedida. Então, às vezes, se não saber o que fazer, peça a Deus para fazer. Que mais outras coisas que Ele nos diz para orar? Obediência, amor, paciência. Para os enfermos, Para os que estão doentes também. sustento, Diz? Amor ao próximo. Sim, claro. sustento também. Sustento. Orar para sustento, comida, bebida e tudo mais, não é? Também sabe o que é que Ele nos diz para orar? Ele diz também para orar por obreiros, para a sua seara, não é? Orem. Ele nos diz em Lucas 10, 2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E em tentação, às vezes estás tentado por alguma tentação, Jesus disse, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Muitas vezes nós, quando estamos tentados, sabemos no nosso espírito, o Espírito Santo nos acusa, diz, não faças isso, não vejas aquilo. Mas a carne é fraca. Então orem. Assim vocês vão preocupar a vossa mente e expulsar aquela tentação que vocês querem ou procuram. E alívio de aflição e sofrimento. Muitas pessoas sofrem, então aflição. Tiago 5, 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Por alívio de ansiedade. Vocês têm ansiedade? Eu tenho, às vezes. Preocupação com coisas que acontecem, ansiedade. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Então temos muitas coisas que podemos orar. E nos promete a Ele que é a vontade dEle que nós oremos. E sabem que mais? Também outra questão nós temos que pôr. Então porquê por vezes não temos o que pedimos? Mesmo sendo segundo a sua vontade, que eu já falei um pouco, mas o Tiago nos diz, em capítulo 4, reparem, vão a Tiago, capítulo 4, e o Tiago escreveu também para uma igreja onde havia desentendimentos sobre coisas que também eles desejavam ter. Tiago, capítulo 4. Já estamos quase no final, amados. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3.
também, eu antes estava-vos a dar assim, vocês que orem, mas também tem uma atitude agora que o Tiago faz uma repreensão àqueles que oram para as coisas que querem. Ele nos diz assim, Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Agora reparem, não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem. Porquê? Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Que é o que eu estava a falar. Então estás a pedir para ti, para os teus prazeres, que vai-te fazer contente, vai-te fazer feliz. Então, o que é que isto nos quer dizer? Que nós precisamos ter os motivos certos quando oramos a Deus. Viver para obedecer aos seus mandamentos e fazer o que lhe agrada dá evidência e garantia não só da nossa salvação, mas também que estamos em harmonia com a vontade de Deus, que nos ajudará a orar com confiança e expectativa. Isto é a prova de um coração mudado, ok, amados? De um que pertence à verdade. Porque o incrédulo não tem vontade de correr para Deus em oração. Compreendem? Não tem. Tal como o meu filho ou a minha filha se magoar, ou se terem sofrer na escola, alguém fez alguma coisa, eles correm para o meu quarto para falar comigo. Não é? Para lhes dar paz, dar esperança, que existe um propósito para o que está a acontecer. Mas o incrédulo não tem nada disso. Um outro filho, que não pertence a mim, não ia vir bater à minha porta e procurar-me quando acontece alguma coisa mal. Porque não é meu filho. Compreendem? O incrédulo não tem relação como o de uma criança com o seu pai, mas o crente tem, porque ele nos adotou. O pai nos adotou na sua família. E ele sabe tudo o que pedimos dentro da sua vontade, recebemos. Mateus 6, 8. Seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ok? E embora ele saiba tudo sobre ti, ainda te ama e nunca te condenará, porque todos os teus pecados foram pagos na cruz pelo sacrifício de Jesus. Então a nossa segurança está em Cristo. E se vocês não têm esta segurança, é que vocês estão a procurar segurança noutro lugar. Qualquer. Álcool, dinheiro, entretenimento, carreira profissional, para distrair realmente da vossa condição perante Deus. E Jesus disse que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Sim. Então vocês estão à procura dessas coisas para vos dar paz e segurança? Achas que vão encontrar paz e segurança? O dinheiro vem e vai. Não é? Vocês têm um vício qualquer, depois do vício acabar, vão precisar de outra garrafa. E outra garrafa. E de ver outro filme para distrair. E outro cigarro. Ou outro cigarro. Então, essas coisas não vos dão segurança nenhuma. Não vos dão segurança nenhuma. Então, duas atitudes que vão produzir segurança são, em momentos de dúvida, precisamos de perguntar estas duas perguntas. Estamos a confiar o nosso coração em Deus, para a sua salvação? E segundo, temos a motivação de obedecê-lo e agradá-lo? Se assim, então, temos razões para ter a segurança da nossa salvação. Então, da próxima vez, se Deus quiser, vamos analisar mais duas atitudes, de forma de questões de autoexame, que também nos ajudarão a ter segurança da salvação. Mas nós finalizaremos o culto com uma canção que é Bendita Segurança. E o primeiro verso diz: que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória dos céus, amados. Eu vou orar e cantaremos este cântico. E depois peço ao pastor Leonardo, ao irmão Leonardo, Amém. para nos dar uma outra oração, orar pelo comer também, o almoço que vamos ter, e que a palavra de Deus nos dê então segurança da salvação que temos em Cristo. Ok? Grande Pai, nós meditemos na sua palavra, agradamos na segurança que temos em Cristo. Sabendo, Pai, que o nosso coração, embora nos condene por vezes, é porque estamos distraídos com este mundo e com o nosso coração. E que quando refletimos realmente na sua palavra e promessa, temos segurança. E sabemos, Pai, também, que queres que nós o agrademos com as coisas que pedimos e com a nossa vida.
E pedimos que nos ajudes, porque é muito difícil. Este mundo quer nos arrancar e distrair-nos do propósito que tens para nós. Mas graças ao Seu Espírito, que vive em nós, que nos dá força, que dá o fruto do Espírito, e a Jesus Cristo, que o enviou para nos confortar e nos ajudar e liderar. Deus Pai, que agora, enquanto cantemos novamente, aceites o nosso louvor e nos uses esta semana para o glorificar, em nome de Jesus. Amém. Amém.